E aí, meu povo, Deus abençoe você. Mais um podcast nesse canal. Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme for o horário que você vai nos assistir, que o Senhor esteja contigo para te abençoar e te dar graça, porque Ele é bom o tempo todo. E nós estamos aqui, né, Nicolas? Com mais uma convidada especial, vocês vão gostar. A mulherada aí hoje, ó, prepara aí o celular, fica ligada, tá? Que nós vamos estar falando sobre coisas muito importantes sobre a mulher, sobre o chamado, né? Então eu vou apresentar para vocês a nossa Dani Nogueira, e eu sei que você já conhece ela, porque você é bem conhecida, né, Dani? Um pouquinho. Se apresenta para eles, fica à vontade. Boa noite, Bispa. Boa Boa noite, noite, né? Eu me chamo Daniele, mais conhecida aqui na cidade como Dani Nogueira, né? Esse é um nome carinhoso que um antigo líder, pastor, o pastor Célio, quem Olha, me colocou esse nome, né? Dani Nogueira. E aí ficou. Eu comecei a me apresentar assim. É um prazer estar aqui, né? Eu acredito que vai ser bênção. amém. Então vai ser. Isso promete bênçãos. Glória a Deus. Olha, foi difícil a gente estar aqui, né? Já foi para umas 2 semanas. Isso. Nós estamos aqui, mas estamos cumprindo promessa. Glórias a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para Dani, e eu sei que ela trabalha com mentoria, você é uma mentora? Eu sou psicanalista, né, sou terapeuta feminina e sou mentora de mulheres. Olha que legal. Mulherada, nós vamos aprender muita coisa legal hoje. Ó, até falei para ela que eu só vou fazer uma pergunta porque eu quero aprender. Então, nós vamos prestar atenção e nós vamos escutar, depois sentir, depois executar. É, Dani, quais as competências assim emocionais, né? Técnicas espirituais você considera indispensáveis para a mulher que quer viver o seu chamado? Emocionais, eu acredito que ter uma inteligência emocional. Nós precisamos desenvolver inteligência emocional, porque nós enfrentamos durante a nossa vida várias, adversidades, né, seja problemas de saúde, problemas com família, adversidades espirituais. Então, durante muito tempo, bispa, nós, como cristãs, o que que aconteceu? Nós espiritualizamos muito e deixamos de lado o lado Verdade, emocional. verdade. E o Senhor Deus, ele nos criou um ser trino, corpo, alma e espírito. E importa que nós atentamos para as 3 áreas. E durante muito tempo nós não cuidamos do nosso emocional. Então, o que que acontece? Eu comecei a ter essa percepção dentro da igreja, que eu via gigantes espirituais, pessoas que ministravam com uma eloquência, que falavam muito bem, que pregavam muito bem, cantavam muito bem, mas quando chegava na área das emoções, havia pouca inteligência emocional. Então, assim, quando vinha uma adversidade, quando vinha um problema, uma prova, a pessoa desabava, né. E não que nós não possamos ter essas fragilidades, só que nós temos que ter inteligência emocional para poder, andar alinhada sem se quebrar neste lugar. E o Senhor, ele nos deixou na terra, né, inteligência para que a gente possa desenvolver este lugar. Interessante, muito interessante. Tem muita gente aí que precisa escutar isso, sabe? É Sim. um assunto assim muito bom, porque quando nós não seguimos essas 3 partes, corpo, alma e espírito, e nós não estudamos sobre isso, não procuramos entender o que é isso. Uhum. Nós atropelamos muitas coisas na vida. Exato. Nós vamos assim atropelando e mistura.
Mistura, né? Nós misturamos mistura. muito. Mistura e durante muito tempo o que que a gente via? As pessoas demonizarem as emoções, né. Ah, Então se a depressão, ela era vista como demônio, sim, então as pessoas falavam assim: "Não, é falta de oração", se alguém entrava em depressão, se alguém estava com uma crise de ansiedade, "Ah, mas é falta de oração, é falta de Deus, é falta de fé", e não tem nada a ver. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar grandes homens e mulheres de fé que viveram. Elias, ele sim, teve depressão, Jó, Jeremias, né. sim. Então, assim, a gente é falta mesmo de buscar entendimento e discernimento no Senhor, e entender que nós podemos sim, sermos homens, mulheres de grande fé e podemos ter problemas emocionais. E a palavra, né, a Bíblia em si, ela vem ensinar, é só questão mesmo de ter um mentor para Sim, estar, colocando a escritura à parte, exato, né. E exato. eu creio mesmo, eu já tenho visto muitas pessoas em depressão, já tenho trabalhado com muitas pessoas, assim, e orado junto, acompanhado junto, dado a mão e vamos aí, vamos sair, vamos sair desse quarto, vamos. A gente tenta, a gente faz a nossa parte. Creio que Jesus, ele também faz a parte dele, Com mas certeza. qual é a nossa ocupação nisso? Qual é o nosso trabalho nisso? Com uma pessoa, você como uma mentora, assim, para orientar, né? Até pessoas que às vezes estão passando por esse problema, com pessoas em depressão, o que você diria para a gente aí? Como lidar com essas pessoas assim, sem, né, tá chegando dentro de um quarto, expulsando o demônio, porque parece que vai ajudar, acaba Atrapalha. atrapalhando Atrapalha, mais, né? sinceramente atrapalha. Atrapalha, porque nós precisamos ter um olhar humano para as pessoas, porque Deus nos fez humanos. O Senhor nos fez, nós não somos ainda anjo de luz, então e o Senhor ama a nossa humanidade, e a nossa humanidade tem fragilidades, e é necessário ter um olhar amoroso para essa fragilidade. A gente Sim, precisa sim, abraçar a fragilidade da humanidade, e não é sobre, passar a mão e deixar que a pessoa permaneça naquele lugar, mas entender que ela não deixa de ser espiritual, porque ela está numa crise emocional. sim, Ela não deixa, ela não o espiritual não vai se apagar nesse momento. Então, é um lugar de que sim, orações são muito bem-vindas, mas abraço, carinho, atenção, levar para um médico, tomar medicamentos é necessário. Então, sim, os médicos foram deixados pelo Senhor, foi o Senhor, senão ele não desse graça e sabedoria, não haveria, né, não haveria. isso. Então a gente precisa estar direcionando, fazer terapia, né. Terapia é remédio para a alma e todos nós precisamos de terapia. Não existe um ser nessa terra que não precise de terapia. E ajuda, Totalmente. ajuda bastante. Eu Totalmente. tenho Eu sempre falo assim que, quando a pessoa ela está emocionalmente abalada, é como se ela estivesse dentro do olho do furacão. E o terapeuta ele está para o lado de fora. Então ele consegue enxergar aquilo que quem está dentro do olho do furacão não enxerga. vida, eu tenho uma mãezinha amiga minha. E eu sei que isso vai servir muito para ela, né? Deus vai abençoar ela com uma sabedoria para cuidar aí do seu povo que Amém. precisa, né? Amém. Eu creio nisso, tá? Amém. Ela sabe que é com ela. Eu vou passar o dia que sair os nosso vídeo, já vou mandar direto para ela, Amém. porque eu sei que é uma bênção, Em né? nome de E Jesus. há uma palavra que Jesus, eu acho que não foi Jesus, está no Antigo Testamento, ou foi Jesus, está na Bíblia. Uhum. O meu povo perece Por porque lhe favor. falta conhecimento, Sim, né? exatamente. E a gente erra, né? Muitas das vezes por não conhecer as Escrituras, porque eu olho muito e eu vejo Elias.
Meu Deus, Elias foi nítido uma crise que ele teve ali, Sim, ele né. tinha acabado de vencer uma batalha gigantesca, Quando né. eu li, eu falei: "Meu Deus do céu, Então, Elias". e você veja que sempre uma crise emocional, ela vem depois de uma grande vitória, de por quê? Porque vem a exaustão. Elias teve uma exaustão Verdade, emocional. é verdade. E o espiritual dele continuava aceso, tanto que ele ouviu o anjo. Pois é, precisou o anjo vir, né. Uhum. Olha, precisou o anjo vir e falar, né: "Olha, come desse pão que eu mesmo preparei", isso me deixava doida, assim, falei: "Meu Deus, né, que coisa". Mas a gente crê, assim, que por ter bastante pessoas já nessa área, se tornando terapeuta, e é muita gente ajudando gente. Muita, E muita. E eu vai crescer muito. é, Vai. né, É uma área que vai crescer muito. Desde a pandemia, o Senhor começou a falar comigo, né, que era um momento para eu, me aprofundar. glória a Foi um Deus, dom que Deus me deu. que bom. Então, há 15 anos eu já, trabalho como conselheira para Deus, né. Então, sempre fui conselheira. E aí Poxa o Senhor vida, falou: "Se aprofunde na pandemia, nesse lugar". olha só, né, o maior psicólogo foi Jesus. Com A gente certeza, eu me espelho muito assim, ele é o meu modelo, sabe. com certeza. E tendo essa conversa, assim, a gente consegue ir a alguns lugares lá atrás, alguns textos, né, chama a atenção da gente com mais clareza, vamos dizer Uhum. assim, né. E mas vou fazer só mais uma pergunta, Tá bom. tá. Que livros, cursos ou hábitos foram divisores de água na sua jornada? Uhum. Bom, livro com certeza é a Bíblia, o primeiro, né, de todos. Porque a Bíblia? Eu falo com certeza. Bispo, eu me converti fazem 20, quase 23 anos, Olha, né, e 23, 23 anos fazem, acho que quase 24 fazem que eu me converti. Eu me converti com 24 anos, e até os meus 24 anos eu nunca tinha tido nenhuma experiência, assim, com Deus, que eu achava. Depois, com o tempo, eu fui ver que, na verdade, eu tive experiências lá na minha infância com o Senhor, só que pelo fato de nunca ninguém ter falado de Deus para mim, eu não sabia quem era. Aí hoje o Senhor, ele me traz à memória lá na minha infância, sabe: poxa "Filha, vida, lembra aquele uau, dia? Era eu que estava lá". E o Senhor fala, sabe. Mas, assim, falar de Deus, eu ouvi falar mesmo aos meus 24 anos. E aí eu me converti, eu fui para a igreja por conta de dores, né, dores, crises, crises existenciais, depressão profunda. Eu tentei suicídio mais 5 vezes, então assim, vivi muitas dores. E aí corri, né, para um lugar que é o melhor lugar, que foi para Jesus. Mas, dentro dessa minha conversão, o que que aconteceu? Eu, ao invés de eu ir para a palavra, eu fui para a religião. Então, assim, me tornei religiosa durante um bom tempo, um bom tempo. E isso não foi bom, isso não foi bom. Isso foi poxa a vida, religião foi esmagando a minha casa, o poxa meu vida. casamento, os meus filhos, né, foi esmagando. E aí, chegou um dia que eu falo que eu fiz a melhor e maior oração da minha vida: "Senhor, eu não me suporto mais". Essa foi a minha oração. Uau, No chão da minha cozinha. Deus, eu não me suporto mais. E ali, o Senhor, ele começou a se revelar muito comigo e ele começou a me chamar para a palavra. E eu saí da igreja onde eu estava, onde eu tinha 5 ministérios, e o Senhor falou assim para mim: "Abre mão, larga tudo e vem para mim". E aí eu comecei a me debruçar na Bíblia. E o Senhor começou a se revelar, se revelar, se revelar. E eu fui sendo transformada, né. E eu falo assim que ele começou a me trazer ao meu estado original. Porque às vezes a gente fala assim: "Aí Deus me transformou numa nova mulher". Não, Deus me fez voltar ao meu propósito original, né. Eu estava desfigurada, estava fora da minha identidade. Então a Bíblia com certeza é o melhor e maior livro, né,
A Tá Bíblia. vendo, né? Você tá vendo, tá É a certo. Bíblia. Mas tem livros, assim, né, que eu amo. Um livro que foi um divisor de águas na minha vida é O Despertar da Leoa. É um livro maravilhoso, Olha que maravilhoso. legal. É um livro que também me tirou desse lugar da religiosidade, sabe, me trouxe um olhar mais intimista para as filhas de Deus, né. Foi um livro que o Senhor, apresentou para mim através de uma amiga de Curitiba, que não era uma amiga presencial, uma amiga pela internet, de redes sociais, e ela falou assim: "Amiga, me dá teu endereço, porque o Senhor mandou eu mandar um livro para você". Olha, E esse certeza. livro esse livro, assim, ele veio num momento muito pontual. E cursos, bom, a psicanálise para mim foi um presente de Deus, né, eu amo a psicanálise, estou estudando agora neurociência, vou fazer pós, vou fazer mestrado, eu falei tudo que eu não estudei durante a minha adolescência, porque eu parei de estudar, bispa, com 15 anos. Puxa vida, Eu perdeu parei. uns anos Eu aí. parei de estudar porque fui mãe, né, com 15. Eu fui mãe com 15 anos, né, o meu filho mais velho tem 31 anos já. Oh, meu Deus, Aham. parabéns. É, e aí eu parei de estudar, e durante muito tempo eu só me dediquei à casa, aos meus filhos, ao meu marido, à igreja, né, durante muito tempo, trabalhando para o Senhor, para a obra. E aí depois que eu tive uma grande quebra minha, interna, o Senhor me fez uma Uau, pergunta: "Por que você se permitiu?". puxa, Essa pergunta virou uma chave em mim. que E aí coisa. eu falei: "Não, eu vou parar de procrastinar e eu vou estudar aquilo que o Senhor há tempo tem mandado eu estudar". E aí eu fui estudar a psicanálise, né, e eu estudo uma psicanálise que é baseada em ciência e fé, que é do Instituto Fazendo a Diferença, da pastora Nossa, Ângela Cirino, e que eu amo, né, e eu falo assim: "É um que presente de legal. Deus", né. Pode mandar aí para quem quiser, pode mandar. É maravilhoso, porque ela é baseada na ciência e na fé, então a gente estuda ciência com Bíblia juntamente, né, então Olha, assim, é uma bênção, é muito, muito bom. E eu fiz muitos cursos, bispa. Eu falo assim que eu amo estudar, eu amo buscar, sabe, aprender mais, e eu vou estudar muito. Ontem mesmo estava falando com uma amiga minha, vou fazer 47 anos, eu falei assim: "Eu olha. pretendo parar lá com os 80 e E eu vai vou ter estudar muito muito". coisa. Você faz manda fazer isso uma parede enorme, assim, ó, que Ah, vai vou ter. estudar muito. Mas eu tive um presente de Deus há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, que eu tive a oportunidade de fazer o método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Uau, poxa vida, Era um sonho e o Senhor ele me presenteou e foi assim permitiu. maravilhoso, Eita, que maravilhoso. legal, que gostoso, né. Vai voltar aqui, né. Com Vai certeza. voltar, a gente precisa, né, é gostoso, é muito gostoso, sabe, é É, gostoso aprender. é bom. E eu falo assim para essas mulheres, né, às vezes elas estão aí paradas, sem ter um rumo, sem ter tem vezes que a gente não está na vida assim, Sim, me perdi, me perdi. Quantas vezes eu me achei na sala, assim, orando ao Senhor e falei: "Eu tô perdida, Senhor, eu não sei nem para onde eu vou, nem o que que eu vou fazer, eu sim. me perdi". E Uhum. daí ele vem, ele fala: "Só descansa, é a parte mais difícil". É, como é difícil pra gente descansar. É Eu horrível, demorei pra aprender. Eu era muito Marta, né. eu estou aprendendo agora, eu falei: "Meu Senhor, como é difícil descansar, Uhum. agora eu entendo porque o Senhor fala, né". Mas depois que aprende, né, É, é tão aí a gente vira maravilhoso, sossego. é tão maravilhoso, é muito bom. Então eu quero agradecer a Deus por cada mulher aí. Queria que vocês, eh, meditasse mesmo, não deixasse a palavra que não por religiosidade, porque a palavra, se você pegar ela e ir para o lado de religiosidade, você vai se perder. É, Porque há muitos caminhos, né, que exato. apontam para Deus, mas nem
nem todos vai chegar até lá. Exato. Então eu estou falando da Para o Bíblia para o pai mesmo. é só um, né. É, Para Deus são vários caminhos, mas que Deus. que Agora Deus, para né, o pai é um caminho é só. só um que leva, né. Então, eu já vou deixar ela falar, mas não pegue um livro, né, e vai só pela religião, para querer saber mais do que alguém, para querer aprender mais do que alguém, mas vai por você conhecer a Deus, porque Jesus disse que a a carne dele é comida e o Glória a seu Deus. sangue é bebida. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela é um menu, né. Exato. Você vai abrir e aqui você vai ver a comida, a bebida que você quer beber. Mas leia sempre com amor, com carinho, porque isso foi escrito há anos, e isso é que tem nos levado à presença de Deus. Todo mundo que vai estudar sempre se baseia na palavra, porque é ela que traz o conhecimento e o entendimento. Uhum. Até o advogado, até um juiz, ele tem que ler a palavra. Exatamente. Ele lê ali para ele começar a entender até as leis. Então, até um bolo, até uma receita de bolo tem dentro da Bíblia. E eu só vou contar se você escrever e dizer assim: "Manda a receita do bolo", daí eu mando para você. Tem gente cobrando muito caro para dar receita do bolo, Ai, né. aham. Então, tem tudo. Mas Dani, eu quero que você aproveite esse momento nessa sala. Vai ter muita gente te assistindo numa sala também, porque eles mandam, sabe. Uhum. Eles mandam lá: "Ó, estamos assistindo aqui na TV e tal", e manda as fotos, tudo. E aproveita esse momento agora. Deixa o teu recado para essas mulheres aí, que precisa te ouvir e aprender. E eu também estou aqui do lado aprendendo com você aí. E seja usado pelo Espírito Santo e deixe uma palavra para elas de fé. Tá bom. Eu quero compartilhar algo, Sim, algo que eu gosto muito de falar, que é sobre Rebeca. sim. Porque, o Senhor ele fala muito comigo através da vida de Rebeca, porque Rebeca era uma mulher simples, uma mulher do ordinário, uma mulher que estava ali fazendo o ordinário quando o Senhor a encontrou, né. Por que que o Senhor fala muito comigo, bispa? Porque, durante algum tempo, pela falta de identidade, né, que eu não tinha identidade de filha amada de Deus, e eu sei que existe inúmeras mulheres que vivem neste mesmo lugar que eu vivi durante muito tempo, de estar muito dentro da igreja, assim, de fazer muitas coisas, mas ainda de ter um vazio existencial, porque se você não tem identidade, você faz muitas coisas e como é que eu sei que não é pela minha identidade? Porque há uma reclamação, há uma murmuração, existe uma comparação, uma Verdade. insatisfação, então tudo isso revela a falta de identidade, porque filho que sabe que é filho, ele não fica murmurando, não é insatisfeito, né. Então havia tudo isso dentro de mim mas mesmo assim eu estava ali dentro da igreja, né, e aí houve todo esse trajeto que eu falei para você, da religiosidade, esse tempo que eu cheguei, aos pés do Senhor e falei: "Senhor, eu não me suporto mais", foi um tempo que o Senhor ministrou muito a vida de Rebeca sobre a minha vida. Por quê? Porque o Senhor ele nos busca nesse ordinário, e é um ordinário que nós desprezamos muito. E às Verdade. vezes os nossos olhos, bispa, vai muito para as coisas que têm uma aparência grandiosa, mas que não é o foco que o Senhor quer para nossas vidas. Então, Exato. o que que o Senhor ele busca de nós mulheres? Ele busca 2 lugares para que que é o que nós tanto almejamos, venha sobre nós. O que que nós queremos? Nós queremos algo que o Senhor nos prometeu nesta terra, herança. As heranças de Abraão. As heranças de Abraão. Mas qual é a qualidade que o Senhor busca em nós para que a gente possa receber essa herança? A qualidade que ele viu em Rebeca: caráter e obediência. Uau!
Aleluia. caráter e obediência. Então, assim, quando Abraão, ele estava prestes a morrer, lá em Gênesis 24 fala que, ele manda o servo dele ir para a terra natal. Ele fala assim: "Viu, aqui no meio dos cananeus não tem ninguém, que possa casar com Isaque, meu filho. Então vai lá para nossa terra natal, para minha terra natal, vai atrás de uma noiva para o meu filho Isaque", né. E aí, quando eu li isso, me chamou muito a atenção. Por que lá para a terra natal? Aí o Senhor falou assim para mim: "Porque eu busco dentro de vocês algo que não é desta terra, algo que não é Isso. desta terra". Ah, Que é da terra natal de vocês. Da onde nós somos? Qual é a nossa originalidade? Não é os céus? Então o Senhor ele busca o quê? A eternidade de dentro de nós. E sim, nós ficamos, muitas vezes aqui buscando muitas coisas que são desta terra e nós não nos atentamos a buscar as coisas da eternidade. E às vezes a impressão que dá, bispa, que as coisas da eternidade está quando eu tenho muitos cargos, muito ministério. Mas o Rebeca tinha o quê? Rebeca fazia o quê? Rebeca cuidava das coisas da família. Rebeca estava onde? Tirando água do poço, e era o trabalho dela tirar água do poço para levar água para a família, né? E esse servo de Abraão sai, vai para a terra natal de Abraão atrás de uma noiva. E no meio do caminho ele faz uma oração e ele fala assim: Deus, como é que eu vou saber quem vai ser essa mulher? Chega perto do poço e olha, mas um tanto de mulher que está ali tirando, como é que eu vou saber? Já sei. Aquela que eu pedir água e ela oferecer além também para os meus camelos, essa será. Só que quando ele chega diante de Rebeca, ele não pede água para os camelos, ele só pede água para ele. Ele fala assim: pode me dar água? Daí ela olha e fala assim: posso, e também vou dar para os seus camelos. sim. Só que eram 10 camelos. E Rebeca estava vendo que era 10 camelos. Total de 200 litros de água. 200 litros de água não s Uau! Muita água. é muita água, é muita água, né. Então, assim, ela ofereceu. Então, o que que o Senhor ele me ensinou nessa passagem? Que além de que o Senhor busca mulheres que se dedicam no ordinário, mulheres que têm um caráter, sabe, de fazer, mulheres que cuidam da sua família. A Rebeca estava cuidando da família dela. Da família dela, mulheres que cuidam da sua família, da sua casa, mulheres obedientes, ela estava ali obedecendo os pais dela Sim, naquele lugar, né. sim. Então ela tinha um caráter também de fazer além. Ela fazia além daquilo que lhe foi pedido, e Deus ele busca isso em nós, que nós venhamos fazer além daquilo que Um nos foi pouco pedido, mais, um né. pouco mais. Um pouco mais. Então, ali Rebeca, ela faz além, e com isso ela recebe o quê? Herança. A herança. A herança de Abraão. Então, o Senhor falou para mim: "Às vezes vocês, se esforçam tanto, se sacrificam tanto, e eu não quero sacrifício, eu quero obediência". Eu Obediência. quero obediência, eu quero que vocês busquem ter um caráter de integridade, que tenham princípios eternos dentro de vocês. Aí vocês não precisam ficar sofrendo muito, não, porque toda a herança que já é proposta para vocês vai vir sobre vocês. Então a palavra do Senhor fala isso, que obedecer é melhor que sacrificar. Mas o que que nós fazemos? Nós falamos que vamos pagar um preço. Não, nós temos que pagar um preço, tem que pagar um Não preço. Jesus já existe pagou o isso. preço. É, não O preço já foi pago. O Senhor Jesus já pagou esse preço. Nós não precisamos pagar preço, nós só precisamos obedecer, carregar os princípios e buscar o que? A eternidade. é. Parar de buscar a modernidade. O Senhor está buscando um lugar de mulheres modernas, mulheres eternas. Mulheres eternas. Mulheres eternas. É isso que o Senhor quer de nós. Então essa foi, a grande lição que o Senhor me mostrou. Ele falou assim: "Viu, Dani, eu te vejo quando você está cuidando Aleluia. da tua casa. Eu te vejo quando você está cuidando dos seus filhos. Eu te vejo quando você está lavando, quando você está cozinhando, quando você está fazendo as coisas aí na sua casa. Você está cumprindo os meus princípios, você está deixando o seu caráter ser forjado, porque o nosso caráter é forjado nesse lugar, bispa. É forjado no simples.
Nós queremos muito as coisas grandiosas, mas as coisas ordinárias e simples nós desprezamos. Só que o Senhor está buscando mulheres que tenham caráter de cumprir as suas atividades no simples, sabe? Que sejam obedientes para que elas recebam a herança dos céus. E quando nós deixamos de ser simples, quando nós deixamos essa simplicidade que você falou, essa busca na eternidade, não na modernidade, a gente não é realizado, Não, a gente não consegue. Aí é onde que vem todas as frustrações, né? exatamente, E no simples a gente realiza tudo e mais um pouco. E não exatamente. é fácil, Não, né? Mas tem que querer, tem que querer. Você precisa querer ser simples, um coração simples, um pensamento simples, uma atitude simples. Como a Dani falou, sempre um pouquinho a mais, em todas as áreas, em todos os sentidos da vida. Na exato. casa, com a família, é aí que tem que ter mesmo, porque é a sua herança. Olha, no teu serviço, é ali que tem amigos, tem pessoas que está te vendo, que está te olhando. Faz um pouco mais, só um pouquinho. Não vai desgastar, Não. né? Não vai desgastar. Então faça um pouco. Eu, quando eu trabalhava assim em empresas, né? Lá em São Paulo, eu trabalhava lá dentro, lá com eles lá e só que quando eu chegava assim na sessão, que eu passava pelas sessões, né? Eu vi uma vassoura ali, eu dava aquela varrida ali. Aí todo mundo ficava olhando para mim, eu falei: "Ah, só tô ajudando aqui, porque vocês, logo logo dá o sinal para ir embora, Uhum. já pelo menos ajudei um pouquinho". Eu não estava fazendo porque eu sabia que era muito trabalhoso, mas eu tentava fazer alguma coisa. Passava lá nos setores onde eles estavam pintando, falava: "Olha, quer que eu fico aí?" Porque a gente aprende, a gente vai Uhum. aprendendo, né. "Quer que eu fico aí para você ir tomar uma água, tal?" E eu ganhava pessoas assim, Dani, só por tomar um lugarzinho para ele tomar uma água, quando ele voltava ele: "Ó, obrigado", tal, e já conquistava uma amizade. É sempre naquele mais um pouquinho que a Exato. gente conquista pessoas também, né, não sei se eu saí fora de Não, do não, seu. mas é sobre isso mesmo, é sobre isso, porque é muito fácil a gente fazer além quando, há visibilidade, quando tá todo É, mundo vendo, quando é uma coisa grande, né, quando tem destaque, todo mundo quer. sim, Aí o que que eu falo? São bajuladores, e a Bíblia fala contra os bajuladores, né. sim. Agora quem faz além, quem faz, no simples, no ordinário, como Rebeca, que faz ali no escondido, ela faz por quê? Porque é o caráter dela de fazer além, não é porque ela está pensando em Aleluia. recompensa, pensando em ser reconhecida. A Rebeca Hum, não queria recompensa, tanto ela faz. não queria reconhecimento, mas veio sobre Porque é ela. aí que vem, É aí que vem. é nesse É. momento. Uhum. Então é gostoso, eu gosto, eu às vezes eu gosto muito de pessoas, eu gosto de ajudar assim, sabe. Mas eu vejo que é nada, a gente fala: "Nossa, eu não fiz nada, eu não", até numa circular, às vezes, alguém Uhum. vai passar, o cartão já deu, não tem, olha, às vezes é o único que eu tenho, até para voltar, ou só é o único que ficou ali, aí eu passo. Vou lá e passo. Abençoa a pessoa, Abençoa a né. Eu pessoa. falo muito para as meninas lá na mentoria, sabe, eu falo, às vezes a gente é tão espiritual dentro da igreja, por que que a gente não consegue ser espiritual quando vai comprar um pão? Exato. Por que que não chega numa panificadora, uma padaria, olha para a atendente, sorri para ela, fala bom dia, como é que você tá, antes de pedir o pão. Fala: "Gente, isso é espiritual, né, Sim, isso é espiritual e isso é ser servo do Senhor". sim, Porque às vezes a gente tá passando tão desapercebida diante das pessoas, chega no mercado, num caixa de mercado, olha nos olhos, cumprimenta primeiro, não vai simplesmente passando a compra. Existe uma pessoa, é uma alma que está ali, sim. seja serva dessas pessoas. Isso é caráter, isso é Servir. caráter. É.
Caráter de servo. Caráter de servo. Uhum. E é esse caráter que nos garante muitas bênçãos. Então, eu vejo assim, sabe, bispa, nós precisamos ser mulheres de oração, nós precisamos ser mulheres que consagramos a nossa vida ao Senhor, mas nós precisamos ser muito mais praticantes da palavra do Senhor no nosso dia a dia, no nosso ordinário, porque é muita gente grande quando pega o microfone. Aí é fácil pegar o microfone e ser grande. Sabe, é muita eloquência para pregar, é muita palavra bonita, mas quando tá na rua e quando tá no circular e quando tá no mercado, como é o seu comportamento? Jesus tá lá, Jesus tá lá, os filhos de Deus estão lá também. E Sim, como nós estamos nos comportando? Então é nesse lugar que o Senhor nos vê, como ele viu Rebeca lá no poço. Era um sim. lugar tão comum, e o Senhor ele quer nos encontrar nesse comum, com um caráter irrevogável. Num poço, né? Uhum. Não No num poço. palácio, Não, num palácio. né? Num Aham, poço. exatamente. Olha que maravilha, que palavra gloriosa. Se a gente fosse ficar aqui, nós ficava a noite inteira Por isso que eu falei, né, me fale o tempo, porque eu falo. falando. Amém. Eu acho que você vai ver, eu acho que elas, né, elas vão estar aí entendendo, vão estar comentando, porque é maravilhoso. Eu tô abençoada, Glória a Deus. tô abençoada mesmo, cheia da graça aqui, né. Mas assim, pra nós finalizarmos, né, fala um pouquinho de você aí, eu não sei muito, né, Dani, mas eu Uhum. sei que você, faz mentoria, né, Sim. Uhum. qualquer pessoa que precisar, como que te acha? Sim, eu tenho o Instagram, né, no Instagram ali, na bio tem o link, e nesse link tem todo o meu contato ali, né, tem os botõezinhos ali para a pessoa, se ela quiser uma mentoria, se ela quiser também o contato para terapia, ali tem, né, no meu Instagram é Dani Nogueira, underline Mulheres em Reforma. Esse é o meu Instagram, Depois Dani você põe lá, Nogueira, né. underline Mulheres em Reforma, né, Mulheres em Reforma é algo que o Senhor me deu, né, há alguns anos É atrás. interessante, Aham. interessante. É a reforma que ele fez em mim, né. É interessante. E assim, por exemplo, tem uma pessoa que não é do Brasil, está te Uhum. assistindo e quer ajuda. Dá para ser? Dá, eu tenho bastante clientes que eu atendo no online, tem Sim. bastante clientes de fora, não tenho clientes ainda fora do Brasil, mas tenho fora do estado, eu tenho vários Ai, que clientes. bom. E mentoria também, eu também dou online. Olha aí, tá bom? Então fica ligado, o Nicolas vai pôr certinho lá Uhum. no vídeo e você vai poder entrar em contato com ela. E qualquer coisa, qualquer dúvida, você escreve nos comentários e nós respondemos e passamos para ela, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Obrigada. Foi muito bom. Que a graça do Senhor seja com vocês e abençoa você e a sua casa, Amém, sua família, Jesus. No nome de né? Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarda e nós vamos ficando por aqui. Boa noite. Se despeça dela. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês e no que eu puder servir, pode entrar em contato comigo. Que o Senhor Jesus os abençoe. Amém. Glória a Deus.